Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 4 de Lamentações de Jeremias. Aplaudam o Senhor Jesus. O que Ele tem feito, o que Ele vai fazer, só Ele mesmo pode. O poderoso Jesus. Em Lamentações, capítulo 4, Jeremias nos dá uma descrição poética dos resultados do cerco a Jerusalém, feito pelos caldeus. Esse cerco foi feito pelos caldeus. E Jeremias dá para nós uma descrição poética sobre isso. Então vamos vendo aqui o que Deus está falando. Os judeus passaram 2 anos presos dentro das muralhas da cidade, enquanto o exército inimigo estava acampado do lado de fora, comendo o que os campos produziam. Enquanto isso, a comida acabou e o povo foi definhando de fome dentro dos muros. Chegou tal ponto que alguns judeus comeram seus próprios filhos. Misericórdia, meu Deus. Dia após dia, as pessoas foram morrendo e os corpos foram se espalhando e apodrecendo o ambiente. Que calamidade! O salário do pecado é a morte. Romanos 6:3. Nos diz a Escritura e vemos que isso pode ser algo brutal. O salário do pecado pode ser algo brutal, como está acontecendo aqui com o povo de Deus. É uma cena muito semelhante às que são descritas por João em Apocalipse, quando as mais diversas calamidades afligem as pessoas da terra. O que vemos em Jerusalém aqui será replicado por todo o mundo em uma escala muito maior, por todo o mundo nos últimos dias. O que estamos vendo aqui, essa descrição dessa calamidade, será replicada por todo o mundo em uma escala muito maior por todo o mundo nos últimos dias. O que vimos acontecer o que temos visto acontecer tem sido coisas terríveis. Destruição por causa de guerras, deixando centenas de milhares de mortos, é um reflexo da maldade humana e do juízo de Deus sobre a humanidade. Deus continua tendo seu juízo sobre a humanidade, assim como trouxe sobre Israel. E nós precisamos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não deixemos para acontecer como aconteceu com Israel. Ainda está em tempo. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Ainda está em tempo. Deus está falando conosco. Vamos fazer o que Ele pede. Vamos tirar as almas do cativeiro do diabo. Vamos enfrentar as trevas por amor ao nosso irmão. Tudo que nós precisamos fazer por eles é falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Espírito Santo é quem convence. A minha obrigação e a sua é sair todos os dias, porque todos os dias tem alguém indo para o inferno. E pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, um colega de faculdade, pode ser alguém que está na fila do banco, alguém que está na fila do supermercado. Então não podemos parar. O nosso Deus trabalha até agora. O Senhor Jesus Cristo falou isso quando Ele estava na terra. Portanto, Ele não podia parar, nem nós, os seus discípulos, podemos parar. Então, nós estamos em Lamentações, capítulo 4, do versículo de 1 a 6, fala da grande fome em Jerusalém. Então, de 1 a 6, vocês leem lentamente, com toda atenção, e vai ver falando da grande fome em Jerusalém.
Aí continua, Lamentações 4, de 7 a 11, vai ver os torturados pela fome. Nesses versículos fala sobre isso. Lamentações 4, de 12 a 22, fala que estão esperando em vão. Mais uma compreensão que vamos ter com esses versículos da espera deles em vão, por conta de toda a maldade que fez, recusando se submeter a Deus. Então é mais uma vez um capítulo para nos despertar. Toda a Bíblia é despertamento para a igreja. É apontando Jesus e despertando a igreja, porque tudo que Israel fez com Deus, se a gente continuar fazendo, sofreremos as mesmas coisas que eles sofreram. E é isso que nós queremos? Então estejamos alertas. Nós estamos em um período muito especial, que o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos desde maio de 2023 estudando a Bíblia, 3 capítulos por dia em nosso lar e um capítulo por semana no nosso discipulado. É algo tremendo que Deus fez para nós. A sua compaixão por nós, para que nós não venhamos passar as coisas, as aflições que não foram programadas por Ele. Deus não programou aflição para nós. Nós é que desobedecemos e trazemos aflições para nossas vidas. Mas o Senhor tem tido compaixão do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. A sua graça nos alcançou e nós começamos a fazer o estudo da Bíblia no nosso discipulado. Um capítulo por semana. E na nossa casa, no amanhecer, nós lemos um capítulo no nosso lugar secreto, no lugar da intimidade com Deus, porque Jesus disse que nós devemos entrar no quarto e orar em secreto, que o Pai que vem em secreto nos recompensa. Nós aprendemos isso e nesse mesmo horário nós também estudamos o primeiro capítulo da Bíblia no dia. E ao meio-dia, depois que almoçamos, nós lemos outro capítulo para estarmos descansando e saboreando o próprio Jesus, que é a palavra. Quando chega a noite, nós sentamos com a nossa família e fazemos o culto doméstico. O resultado disso é a misericórdia do Senhor. Hoje nós não temos crianças que estão sem ter a palavra, porque nós tomamos posse do culto doméstico e nele nós fazemos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a 9. Inculcamos a palavra na cabeça dos nossos filhos. E não deixamos de lembrar do que fala o sábio de Provérbios. O escritor de Provérbios diz no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer ela não se desviará dele. Que grande privilégio nós estamos tendo, né? As nossas crianças crescerão assim, conhecendo a palavra do Papai dos céus. E o resultado disso, que nós teremos adolescentes que não terão problema em sentar com seus pais e estudar a Bíblia. E não terão problema de chegar no templo e estudar a Bíblia, onde quer que eles chegarem, porque nós sabemos que se inculcar na fase de criança, jamais eles abandonarão. Eles podem caírem porque não tem um sequer que não caia, mas Deus levanta. Todos nós sabemos que o cair é do homem e o levantar é de Deus, mas só para quem quer levantar. Aí nós sabemos que os nossos filhos aprendem desde criança, na hora que eles caírem, eles sabem que Jesus está pronto, de braços abertos, para levantá-los novamente. Então, a grande vantagem, grande bênção do Senhor reinando no nosso ministério. Anos maravilhosos que irão até a volta do Senhor Jesus. Só precisamos continuar obedecendo, só precisamos continuar meditando na palavra de dia e de noite. A prosperidade está vindo a cada dia, porque o Senhor não mente. Ele diz em Salmo 1, versículo 3, que se nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos prosperaremos. O Senhor também falou, através de Josué, no capítulo 1, versículo 8, não se aparte desse livro, não se aparte do livro, não saia da sua boca as palavras que estão nesse livro. Então, graças a Deus, o Senhor, na sua misericórdia, nos alcançou. E assim a prosperidade em nossas vidas vai ser notória. Onde nós chegarmos, todos vão ver famílias abençoadas, famílias dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos ver as pessoas discipulando, ganhando, consolidando, discipulando, enviando, e podemos ver cada discípulo com seus 12 discípulos
preparando para que eles também façam o mesmo, tenham também 12 discípulos, cada um deles. Já imaginou o crescimento do reino? É isso que Deus quer. Ele quer a casa dele cheia. Vocês lembram da parábola que Jesus contou? Daquele homem que fez o banquete e chamou pessoas especiais. Aí nenhum deles vieram. Aí o homem mandou os empregados buscar coxos, aleijados, cegos, todos. E depois ele diz, porque eu quero a minha casa cheia, o meu banquete cheio. Assim é Jesus. Ele quer a casa dele cheia, ele quer multidões. Então, dá trabalho? Dá. Mas você queria oferecer para Deus alguma coisa barata? Você acha que a essa altura, depois dele dar o seu filho, o seu único filho por nós, nós vamos dar coisa que não custe nada para nós? Só temos que dar o que custa caro, o nosso tempo, o nosso suor, a nossa vida, é o que temos que dar para o Senhor. Então não importa como está sendo discipulado, se está puxado ou não, é através dele que nós vamos estar preparados para ganhar vidas. Estudando a Bíblia, nós estamos preparados para ganhar vida. E acredita-se que quem estuda a Bíblia, sabendo que a palavra de Deus, obedece. E se obedece, vive na santificação. E na santificação todos estão preparados para ganhar almas, porque o diabo não pode vencer aqueles que estão santos, separados para Deus. Porque ser santo é ser separado para Deus. Então, se estamos separados para Deus, quem vai nos tocar? Temos toda a possibilidade de chegar onde estão as vidas presas na mão de Satanás e falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo convencê-las e elas virem para Jesus. Então é desse jeito que nós vamos estar continuando, dessa forma, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos privilegiados, estamos na linha de frente para ganhar esta cidade e cidades circunvizinhas e até os confins do mundo para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.